E aí pessoal, beleza? Mais uma aula de iniciação científica, né? Hoje nós vamos trabalhar com métodos de pesquisa, tá bom? Acompanhando aí na apostila de vocês, da página 23 até a página 27, tá? Nas primeiras páginas vocês vão ver aí muito mais da parte conceitual, né, da pesquisa. Aí vão ver até algumas citações a respeito de personalidades que foram e que são, né, até hoje importantes para essa parte conceitual da nossa disciplina, tá? Vocês vão ver aí falando, por exemplo, sobre René Descartes, coisas desse tipo, tá? Sobre essas pessoas, esses pensadores importantes nesse sentido, tá? Mas para a gente o que é importante? Conceituar métodos de pesquisa, que vocês entendam a importância desses métodos para que se transforme uma pesquisa efetivamente num conhecimento científico, né? E também os tipos ou os métodos diferentes de pesquisa, tá bom? Vamos então, sem mais delongas, né, partir para isso. Primeiro, conceituando a ideia de métodos de pesquisa, tá? O método de pesquisa ou a metodologia usada na pesquisa é simplesmente aquele conjunto, aquele padrão de regrinhas, de técnicas que fazem com que a gente chegue efetivamente ao conhecimento científico. Ou seja, os métodos de pesquisa são aqueles padrões que fazem com que uma coisa deixe de ser simplesmente uma hipótese, deixe de ser apenas um pensamento vago para ser algo realmente aceito pela comunidade científica, tá? E os métodos de pesquisa, eles são importantes, são cruciais justamente por conta disso que vocês estão vendo na tela aí, porque eles que fornecem as bases lógicas ao conhecimento científico, ou seja, quando você segue um método de pesquisa, seja ele qual for, e a gente vai ver os diferentes tipos já já, quando você segue, né, um desses métodos, você pode ficar até mais tranquilo de que você está caminhando certo para chegar até um conhecimento que seja aceito pela comunidade científica, tá bom? Justamente porque é algo já testado, algo já comprovado anteriormente. Eu digo isso em relação ao método, tá? Se você usa um método já comprovado, você caminha sabendo que vai conseguir chegar, vai conseguir alcançar um objetivo ali no final. Pode não conseguir comprovar uma coisa ou no fim das contas você perceber que não era bem daquele jeito que você pensava no início ali, quando você propôs uma tese, uma hipótese, mas seguindo esse método, com certeza, no final das contas, você vai conseguir contribuir com algum conhecimento científico, tá bom? E aí, é importante que vocês entendam que existe muito material sobre isso por aí, né? Na rede, quando eu digo na rede, na internet, né? Se você pesquisar em livros também sobre o tema de metodologia, pesquisa e etc., você vai ver muito material e cada autor, cada escritor, ele pode trabalhar com variados métodos diferentes, né? Em alguns textos sobre o assunto, vocês vão encontrar aí o autor trabalhando com 5, 6, 7 métodos diferentes, tá? Mas, até para obedecer o que está na apostila e o que é mais relevante para a gente mesmo, né, por ser da área de tecnologia, nós vamos trabalhar com esses métodos citados aí, como vocês estão vendo, tá? Método indutivo, dedutivo, experimental e também, por fim, o método hipotético dedutivo, tá bom? Então, vamos ao primeiro método, método dedutivo, tá?
A dedução é o caminho das consequências, pois uma cadeia de raciocínio em conexão descendente, isto é, do geral para o particular, leva à conclusão. De acordo com esse método, partindo-se de teorias e leis gerais, pode-se chegar à determinação ou previsão de fenômenos particulares. Pessoal, vamos lá. Primeiro, o que é uma dedução, né? Você deduzir algo é você chegar a uma conclusão a partir de um raciocínio, não é isso? Então você analisa uma situação, você observa uma situação, você reflete, né? Ou seja, você raciocina sobre aquela situação e aí você consegue concluir algo a respeito, né? Quando você faz isso, quando você analisa, raciocina em cima de algo e consegue chegar a uma conclusão, você está usando, mesmo que inconscientemente, esse método dedutivo, tá? Aí nós temos um exemplo aí que foi colocado na apostila, que está nessa imagenzinha aí, nesse esqueminha aí, é bem tranquilo, veja só. Se tem a afirmação que todo homem é mortal, né? Todo homem é mortal, uma afirmação universal, uma afirmação geral, tá? Tá falando que todo homem, não são só os homens nordestinos que são mortais, não são só os homens que usam bigode que são mortais, não, todo homem, então é algo geral, que abarca toda uma universalidade, né? Todas as pessoas do gênero masculino, feminino, que quer que seja, são mortais, tá? Também se tem uma afirmação de que o Jorge é homem. Opa, aí já é uma afirmação mais restrita, né? Uma afirmação particular, porque se refere a um homem específico, né? O Jorge, aquele cara ali, é um homem. Se eu sei que todo homem é mortal e que o Jorge é um homem, consequentemente, eu sei também que o Jorge é mortal, porque ele é homem e todo homem é mortal, tá bom? Então, assim, é algo óbvio, eu sei, lógico, é algo muito claro, mas que mostra como muitas vezes o nosso cérebro ele já traz essa ideia de se utilizar o método dedutivo e a gente aplica isso às pesquisas também, tá? Então você tem ali algumas afirmações pré-definidas do que você encontra durante a pesquisa que te permite chegar a certas conclusões, tá? Segundo método aqui para a gente trabalhar, o método indutivo. Na indução, percorre-se o caminho inverso ao da dedução, veja só, é o contrário. Isto é, a cadeia de raciocínios estabelece conexão ascendente do particular para o geral. Neste caso, as constatações particulares é que levam às teorias e leis gerais. Se no método anterior, no dedutivo, a gente partiu de conceitos maiores, né, de um conceito, uma ideia maior, uma universalidade, para chegar a uma ideia particular, né, de que o Jorge é mortal, por exemplo, agora a gente parte do que é mais particular, né, a gente inicia do que é mais particular para se ter, no final, consequentemente, uma constatação, uma conclusão que abarque uma universalidade, ou seja, que abrace mais coisas, mais pessoas, aí dependendo do tipo de pesquisa, né, que se trabalha, o tipo de coisa que esteja se buscando pesquisar, né? Então veja só o exemplo aí de um método indutivo. Se pesquisando um pouquinho, a gente vai saber que o calor dilata o ferro, ou seja, quando está quente o ferro, o material, né, ele tende a aumentar, a se expandir, né, ele aumenta um pouco de tamanho, mesmo que não seja algo muito visível, né, a olho nu mesmo, né, mas ele aumenta um pouquinho de tamanho. O bronze, o calor também faz com que ele dilate, com que ele expanda. O cobre também é a mesma coisa. E aí, se a gente sabe que o ferro aumenta de tamanho no calor, o bronze aumenta de tamanho no calor e o cobre aumenta de tamanho no calor, eu consigo também constatar, eu consigo concluir o quê? Que então o calor dilata todos os metais, porque eu sei que tanto o ferro, quanto o bronze, quanto o cobre são metais, né? Então, a partir de três informações aí mais particulares, eu consigo chegar
a uma informação, a uma conclusão que seja mais geral, de que o calor dilata todos os metais, tá bom? E isso acontece demais nas pesquisas, né? A gente usa muito esse método, né? A gente pode aplicar, por exemplo, uma tese em uma rede numa empresa, em uma rede numa escola, em uma rede numa prefeitura e etc. E aí, se a gente vê que uma coisa funciona em todas aquelas redes, né, em diferentes locais, então a gente chega à conclusão, opa, isso funciona em todas as redes, né? Lógico que tem que se ter um cuidado, né? Eu citei aqui 3 lugares, mas o ideal é que se faça o teste, por exemplo, em mais lugares, né? Que se pesquise em mais locais, porque aí se tem uma certeza maior, né, de que realmente funciona em qualquer lugar aquilo, né? Vamos agora ao método experimental, tá bom? O método experimental, ele usa toda essa sequência e toda essa padronização aí de passos, tá bom? Inclusive aí esses 3 primeiros passos que a gente trabalhou na aula anterior, né? A observação, a hipótese e a experimentação, né? Então vamos lá, os 6 passos que são seguidos no método experimental. Primeiro, a observação, né? É onde se verifica simplesmente, como o nome já diz, se observa como a realidade se dá, né? Como que determinado fenômeno, né? Não necessariamente natural, tá? Mas como alguma coisa ocorre, tá? No segundo momento, vem a hipótese, né? Quando é levantada alguma explicação para aquele fenômeno, como eu disse, né? Então, primeiro eu observo que uma coisa acontece. Aí, no segundo momento, eu vou tentar explicar por que aquilo ali acontece, né? Qual é o motivo daquilo ali acontecer. E aí, no terceiro momento, eu faço a experimentação, né? Ou seja, eu começo a verificar a partir de algumas tentativas, né? A partir de algumas influências, aí, né? Mesmo que simples, mas algumas influências que eu tenha naquele meio, eu começo a testar, eu começo a experimentar o que pode se modificar ou não, o que acontece em diferentes aspectos, tá? Num quarto momento, aí eu faço a comparação, né? Já que eu fiz a experimentação, eu fiz testes diferentes, eu vou comparar, né? Eu vou fazer uma análise crítica do que acontece em cada um dos casos em que eu testei aquela coisa, né? Em um quinto momento, depois que eu já fiz a comparação, aí eu vou efetivamente abstrair, né, as ideias, as informações contidas depois da experimentação e da comparação. Porque se eu faço os testes, comparo os resultados dos diferentes testes, eu posso já começar a chegar a algumas conclusões, mesmo que pontuais, não é isso? Só que depois que eu tiver todas essas conclusões pontuais, eu posso juntá-las, ou seja, reuni-las em uma ideia e aí sim fazer uma generalização, que é o sexto e último passo, né? Que é quando eu vou tentar entender uma coisa, né? Aplicar uma ideia ali para um todo a partir dos testes mais individuais que eu já tenha feito, tá? Então, o ponto principal aqui é a questão da experiência, do teste, né? Mas seguindo rigorosamente esses 6 passos aí, tá? Então, veja que tem um padrão, né? O método não é algo bobinho, não é para ser feito de qualquer forma, né? Por fim, quando eu digo por fim, nossos conceitos de hoje, né, nós temos o método hipotético dedutivo, né? Primeiro, ele tem por princípio colocar os conhecimentos já existentes em questionamento para surgirem novos conhecimentos. Então, no método hipotético dedutivo é importante que se trabalhe em cima de algum conhecimento científico prévio, né? Então é quando já se tem uma pesquisa, já se tem toda uma conceituação em cima de algum aspecto e que a gente queira fazer o teste em cima daquilo ali, tá? Que a gente queira questionar aquilo ali, né? Muitas vezes, geralmente, questionar para mostrar que aquilo está errado, mas às vezes simplesmente para se ter uma comprovação também. E isso é crucial na ciência, né? Falei isso na aula passada para vocês.
Não é porque uma coisa é tida como verdade hoje que ela é uma verdade absoluta, que ela não pode ser contestada, que ela não pode ser melhorada, né? Que ela não pode ser modificada, tá? E mesmo que não consiga se provar que aquilo ali seja algo errado, né, que se tenha um novo conhecimento, é importante essa questão de se questionar, né, ficou feia a frase, mas é isso, né, essa situação de questionar uma, uma hipótese, né, ou até um conhecimento que já se tenha, é uma tese, justamente para que muitas vezes se revigore aquilo, para que se comprove, para que se mostre a força daquele conceito, tá? E aí é importante também se seguir um padrãozinho, uma linha de raciocínio na aplicação desse método. Primeiro, quando os conhecimentos existentes sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Então, muitas vezes já se tem ali um conhecimento sobre uma coisa, mas principalmente com o passar do tempo, consegue-se observar ali, vamos chamar de furos no roteiro, né? Ou seja, algumas coisinhas ali não estão muito bem explicadas. Então, o que, que acontece? Um novo pesquisador pega aquela pesquisa ali, né, com todo o respeito, né, a pessoa que construiu aquele conhecimento aos outros pesquisadores, mas ele vai contestar aquilo, ele vai aplicar experimentos, ele vai testar aquelas situações para poder dizer se aquilo ali está certo ou não e também se aquilo ali não pode ser acrescentado, né? Segundo ponto aí, segunda parte dessa linha de raciocínio. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas hipóteses, ou seja, são colocadas novas teses em cima daquele conhecimento, né? Novas propostas de reflexão em cima daquela ideia. Né? Item C. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tentar tornar falsas as consequências deduzidas da hipótese ou das hipóteses, tá? Então, o que acontece? É feito o teste e aí pode tentar se mostrar que aquilo ali, né, é algo comprovadamente verídico, como também e geralmente tenta se provar que aquilo na verdade está errado. Essa é a ideia de falsear, né? Mas aí, seja comprovando o aspecto verdadeiro daquilo ou errado daquela pesquisa já existente, está se colaborando com a produção de conhecimento. Essa é a importância de um método do tipo hipotético dedutivo, tá? Peço que vocês realizem aí a atividade que eu já solicitei para vocês, né? Uma espécie de resumo aí que envolva, né, esses tópicos que eu pedi, tá? E que vocês continuem levando a sério, assistindo o vídeo, tá? É importante aí para o desenvolvimento de vocês na disciplina e na vida estudantil de vocês, tá bom? Agradeço pela paciência, tá? Agradeço por assistir e desejo uma boa semana e uma boa atividade para vocês, tá bom? Muito obrigado.